Bom Dia MS. Olá, bom dia. Terça-feira, dia 2 de julho. Você vê imagens ao vivo da capital. Bom Dia MS começa com essas imagens que mostram céu nublado, sol tentando aparecer em Campo Grande. Agora faz 16 graus. Isso depois de uma chuva intensa durante boa parte do dia de ontem. Agora 7 horas e 30 minutos. Penas mais pesadas sem direito a pagamento de fiança. O Brasil deve ter nos próximos dias uma nova lei de combate à corrupção. Uma exigência de quem foi às ruas protestar por um país melhor e que apontou esse como um de nossos maiores problemas. Mas será que a mudança é suficiente? O que isso vai mudar no combate à corrupção? O presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul conversa com a gente sobre esse assunto. Na semana passada, o Senado aprovou o projeto de lei que inclui a corrupção na lista de crimes hediondos. Isso significa que quem for preso por corrupção ativa e passiva, concussão e peculato, não vai mais pagar fiança e se livrar da cadeia. Se condenado, poderá pegar penas maiores que a de outros crimes. Mas o que muda na prática com a aprovação desse projeto de lei? Sobre isso, eu converso com o presidente da Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul, o juiz Wilson Leite Correia. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruno. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Na prática, se a lei realmente for aprovada, for colocada em prática, o que vai mudar nas decisões da Justiça? Esses crimes hediondos, eles são tidos no nosso sistema penal como os crimes mais graves. Nós temos entre eles homicídio qualificado, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro, e agora esses crimes contra a administração pública também passam a fazer parte desse rol. Agora, doutora, a gente tem uma situação que os políticos, as pessoas, os funcionários públicos que exercem cargos eleitos têm o chamado foro privilegiado. Essa lei que torna a corrupção um crime hediondo não acaba se tornando sem efeito diante desse foro privilegiado? Na verdade, esse foro por prerrogativa de função é algo que dificulta o processo em relação a determinados agentes públicos. O ideal seria que nós não tivéssemos esse tipo de regime no país. De repente, um outro projeto de lei que seria o ideal, doutor, como é que pode ser feita essa alteração para derrubar o foro privilegiado e então fazer com que a corrupção seja efetivamente punida? Teria que haver uma alteração constitucional, teria que ser mudada a Constituição Federal. Por exemplo, nos Estados Unidos, nem o presidente da República tem foro privilegiado. Doutor, nós vamos ver os números agora, porque sempre que a gente fala de corrupção, a gente lembra de operações, Ministério Público, Justiça Federal, Polícia Federal também, que fazem essa luta contra a corrupção. No estado tem o GAECO, do Ministério Público Estadual. Nós vamos ver alguns números de operações que foram realizadas primeiro no ano passado. Em todo o país foram 289 operações, 1.660 prisões, foram 102 funcionários públicos presos e 13 policiais federais. Em Mato Grosso do Sul, no ano passado, 7 operações, 41 prisões e 3 funcionários públicos presos. Vamos adiante para ver as operações da polícia em 2013, nós temos outros números também. Enquanto a gente prepara esses números, doutor, nós temos essa situação dos funcionários públicos que são presos. Geralmente a prisão é temporária, dura de 5 a 10 dias. Muda alguma coisa também com a transformação da corrupção em crime hediondo? Essa prisão pode ser estendida? A corrupção passando a ser crime hediondo, esse prazo passa de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 30 dias. Em relação a essas prisões, é muito importante deixar consignado que essas prisões, em regra, acontecem por ordens judiciais. E o problema é que nós temos visto é que se tratam de operações com muito espetáculo e com pouco resultado. Porque se tem a prisão, a pessoa fica presa lá por 5, 10 dias, agora poderia ficar por 30, mas na verdade não há prova pronta para que o réu seja denunciado. Exemplo disso é essa operação que nós temos, que está em curso, relacionada ao Hospital do Câncer. Nós não temos um processo criminal relacionado a esse fato. Então a gente precisa aprimorar isso. Doutor, nós vamos ver outros números para continuar falando sobre esse assunto, as operações de 2013, já que o senhor citou a Operação Sangue Frio em todo o país, já foram 97 operações só até junho, 567 prisões e 40 funcionários públicos presos. Tem os números de 2013 no estado, 3 operações, incluindo a Sangue Frio, e 5 prisões. Então essa demora no julgamento, que é o que a gente vê mesmo, doutor, o senhor comentou isso, essas operações, prisões de funcionários públicos, suspeitas de corrupção, eles
são presos temporariamente, mas a gente não vê o desdobramento, não tem o julgamento, não tem o resultado prático, a punição desses suspeitos. Por que essa demora, doutor? Começa pela dificuldade que a polícia tem de apurar os fatos. Nessa situação aí, por exemplo, que foi mencionada, nós temos interceptações telefônicas que precisam ser analisadas, existem provas contábeis a serem realizadas e a polícia, na verdade, não tem estrutura para isso, acaba demorando muito. O processo não chega no judiciário. O judiciário é inerte, ele não pode julgar algo que não existe uma ação proposta pelo Ministério Público. E o que pode ser feito, doutor, para acelerar esse processo? Eu entendo que esse clamor que vem das ruas é basicamente em virtude de corrupção. Nós temos corrupção desde licitação de coleta de lixo a obras públicas. E, na verdade, deveria haver, tanto na polícia, no Ministério Público, como no Judiciário, uma atenção maior para isso, criando delegacias especializadas, promotorias especializadas, varas especializadas para julgar esses crimes. Mas, na Justiça, a quantidade de processos criminais, não dessas operações, mas de processos criminais efetivos contra funcionários públicos é muito pequena. Ok, eu conversei com o doutor Wilson Leite Correia, que é presidente da Associação de Magistrados de Mato Grosso do Sul. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia.